Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. Esse momento diário de oração, palavra e partilha, né? Partilhamos pedidos de oração. Coloque aí nos seus comentários se você tem tido uma experiência com o Senhor através destas palavras. Inscreva-se, compartilhe e vamos em frente. Estamos com a carta de Paulo aos Romanos nesse tempo e hoje estou lendo um texto muito difícil, extremamente desafiador e requer coragem. A mera leitura pública aqui nas redes sociais requer tal coragem. Romanos capítulo 1, versículo 26. A Bíblia está fazendo um desenho muito prático, muito dolorido, né? É a verdade sem maquiagem das consequências de uma vida de pecado. O texto que antecede fala de idolatria. A idolatria é adorar Deus que não é Deus, e aqui o versículo que não faz parte da nossa devocional de hoje, que é o versículo 25, fala que as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram os seres criados em lugar do Criador. Imagens de escultura de humanos, imagens de répteis e de pássaros, enfim, é o que está na lista do texto anterior. Olha só, então eu começo a ler as consequências desta vida de idolatria. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. É o que a Bíblia chama esse tipo de comportamento, perversão, de perversidade. Versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Olha só, não é só gente que faz o mal, eles ficam buscando um jeito de fazer a maldade. Inventores de males, aqui no versículo 30. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Versículo 32. Embora conheçam o justo decreto de Deus, olha só, preste bem atenção. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Esse texto é um texto muito poderoso, forte, sem negociação de valores. A Bíblia declara qual é a base do fundamento moral da tradição judaico-cristã. E aqui, queridos, eu trago a vocês essa leitura. Eu sei que parece uma leitura até imprópria para um momento devocional, mas a Bíblia não tem momentos prediletos, né, preferidos. A Bíblia ela fala como a vida deve ser. E aqui nós então nos voltamos para a nossa sociedade contemporânea para reconhecer que aquilo que a Bíblia está desenhando está acontecendo com fartura. E quando você for ler esta palavra ou dialogar esta palavra com alguém que é liberal em seu jeito de pensar, essa pessoa não somente vai rir da sua cara, mas ela vai se ofender com a sua leitura. Eu tenho certeza que se alguém que não é do nosso meio, do meio dos cristãos,
receber essa mensagem vai sentir-se ofendido, talvez comigo, mas é com a palavra, porque a palavra ela não declara, aqui está falando claramente contra a homossexualidade, dizendo que a homossexualidade é um resultado de uma ação pecaminosa que nasceu da idolatria, nasceu do distanciamento da criatura do seu Criador. A Bíblia chama isso de perversão. Perversão é uma distorção de algo que foi criado para ser bom, mas ele foi pervertido, distorcido, né? E então há uma nominação de vários comportamentos humanos que são reprovados pelas Escrituras. A Bíblia claramente os define como pecado. O veredito, o salário, o resultado do pecado é a morte, e esta é uma leitura do Antigo Testamento, né? E falando com os seus contemporâneos, o apóstolo Paulo fala assim: as pessoas que têm esta prática, eles conhecem a verdade, mas não têm medo, praticam e são coniventes com aqueles que praticam, e ambos também estão errando. É uma palavra de condenação? Muito pelo contrário, é uma palavra de advertência, mostrando quem é Deus, o que o Deus Criador faz e fez, especialmente na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para perdoar e para resgatar estas pessoas do seu caminho de engano, convidando a um lugar de salvação, de libertação, um lugar onde não somente nos livramos do pecado, mas pela graça de Deus somos restaurados e nos livramos também da consequência destes pecados. Olhemos ao redor, queridos, e vamos olhar para a Bíblia. Não nos acostumemos com aquilo que está errado. Não nos acostumemos com comportamentos distorcidos, dizendo, está todo mundo praticando, isso virou normal. Não é normal, é um resultado. Deus os entregou aos seus próprios desejos e sentimentos. Não tem coisa pior do que um ser humano entregue a si mesmo, aquele que faz tudo o que quer, tudo o que sente. Primeiro, que não vai ser feliz, porque esse vazio nunca acaba. Esse vazio é um vazio do tamanho de Deus. É só em Deus que nós somos restaurados para termos o nosso coração completo, cheio, abençoado. Mas o melhor de todas as falas aqui é dizer que Jesus Cristo está disposto a resgatar a todo aquele que reconhece que esta palavra é verdadeira e rende-se ao Senhor da palavra. Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa geração com a sua misericórdia. Tem muita gente muito boa, gente muito querida, com desejo sincero de acertar e ganhar na vida, mas que precisa confrontar a sua vida com a Bíblia Sagrada, não com princípios e valores ultramodernos, liberais, dizendo que a vida mudou. Não. Na criação, nós olhamos e percebemos que tudo foi feito para um fim específico e proveitoso. Inclusive, o corpo da mulher, o corpo do homem e tudo mais na natureza. Reflete que a natureza reflete o seu Criador e Deus está nos chamando de volta a uma vida natural. Ali sim, a plenitude de alegria, ali sim a geração de filhos, e quantas bênçãos mais o Senhor tem para aqueles que andam nos seus caminhos. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a sua misericórdia, trazendo de volta a nossa geração para os braços do Pai, para os valores e princípios da sua palavra. Ore comigo. Deus querido, nós recebemos a Tua palavra hoje na nossa leitura regular e contínua. Passamos por um texto extremamente difícil e pedimos, Senhor, que a Tua graça e o Teu favor venha até todos os nossos ouvintes. Pai querido, que as pessoas, ó Deus, que estão vivendo dias difíceis, dias de lama e pecado, Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor
faça um milagre na vida deles, que eles não se ofendam, pois na verdade estas são palavras de um Deus amoroso que os deseja abençoar com uma vida natural, ó Deus, em santidade. Oramos uns pelos outros, oramos por aqueles que aqui da nossa comunidade de partilha, da nossa comunidade de todos os dias de oração e palavra, que estão sofrendo, que o Senhor dê alívio ao seu sofrimento e mantenha esta fé inabalável nas Escrituras e na orientação que a Tua palavra traz para a nossa vida. Recebemos como palavra do Senhor, como palavra revelada. Por isso recebemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Receba um forte abraço.